que nasce em 1804. É a página de Emmanuel, está Jesus, Kardec e nós. Então esta página está no livro Se Jesus considerasse a si mesmo puro demais, a ponto de não tolerar o contato das fraquezas humanas, se acreditasse que tudo deve correr por conta de Deus, se nos admitisse irremediavelmente perdidos na rebeldia e na delinquência, se condicionasse o desempenho do seu apostolado ao apoio dos homens mais cultos, se aguardasse imposto dinheiroso e valimento político a fim de realizar sua obra, ou se recusasse ou se retrocedesse perante as calúnias e injúrias que lhe ençaram a estrada, não teríamos a codificação da doutrina espírita, que complementa o Evangelho, integrando-nos na responsabilidade de viver. Se Allan Kardec superestimasse a elevada posição que lhe era devida na aristocracia da inteligência, colocando honras e títulos merecidos acima das próprias condições, se permanecesse na expectativa da adesão de personalidades ilustres à mensagem que se fazia portador, se esperasse cobertura financeira para tirar-se a tarefa, se avaliasse as suas dificuldades de educador, com escasso tempo para esposar compromissos diferentes do magistério, ou se retrocedesse perante as calúnias e injúrias que lhe ençaram a estrada, não teríamos a codificação da doutrina espírita, que complementa o Evangelho, integrando-nos na responsabilidade do viver. Refletindo em Jesus e Kardec, ficamos sem compreender a nossa inconsequência quando nos declaramos demasiadamente virtuosos, ocupados, instruídos, tímidos, incapazes ou desiludidos para atender às obrigações que nos cabem na doutrina espírita. Isso porque, se eles, o mestre e o apóstolo da renovação humana, passaram entre os homens, sofrendo dilacerações e exemplificando o bem por amor à verdade, quando nós, consciências endividadas, fugimos de aprender e servir em proveito próprio, indiscutivelmente estaremos sem perceber sob a hipnose da obsessão oculta, carregando equilíbrio por fora e loucura por dentro. Emmanuel. Meus amigos, meu nome é Maíse, eu agradeço desde já a honra do convite que me foi feito. Há 45 anos eu faço palestra, comecei aos 16 anos, mas nunca falei no Rio de Janeiro. Primeira vez, primeira palestra no Rio de Janeiro, aqui entre vocês, o que muito me honra. Eu nasci na Rua Dias da Cruz, no Meier, no edifício Fortuné, 597, está lá até hoje, mas com 8 anos meu pai do Exército foi transferido para Brasília com a promessa de voltar em 2 anos para o Rio de Janeiro. Nunca mais voltamos. Meu pai desencarnou aos 17 anos, ficamos todos lá, tornou-se nossa terra. Brasília tem essa coisa, você detesta ou você ama. Nos primeiros 2 anos chorávamos diariamente para voltar, depois nunca mais voltamos. E meu próprio pai percebeu que o Rio de Janeiro de que ele sentia saudade não existia mais. Quando vimos de férias percebemos isso, então ficamos mesmo, mas foi sempre um anseio vir fazer uma palestra no Rio de Janeiro. E os queridos amigos daqui me convidaram. Eu vou passar a semana toda falando em Jacarepaguá, no Recreio dos Bandeirantes, em Vargem Pequena, na Tijuca, ao longo de toda a semana, e só retorno a Brasília na noite do próximo domingo, 28. E as pessoas lá morreram de inveja. Você vai ao Rio fazer palestra, eu falei, pô, imagine, montanha, céu, mar, e só no dia de ontem que já passei aqui,
vi que nada destrói essa cidade. Absolutamente nada. O carioca continua o mesmo, tratando você como se te conhecesse a vida inteira, dizendo quando se despede, aparece lá em casa, mas nunca dá o endereço. Então eu falei, meu Deus! E se há uma coisa de que muito me orgulho é quando viajo pelo Brasil e até o exterior, e conto que sou carioca, e as pessoas dizem, ah, mas você nunca perdeu o sotaque. Eu falei, meu Deus, que honra nunca ter perdido o sotaque carioca, embora conversando com os cariocas eu perceba que já perdi muito, porque Brasília é uma mistura do Brasil inteiro e do exterior também. É uma nave espacial pousada no Brasil, Brasília, é completamente diferente de tudo. E o ser humano lá é também uma pessoa diferenciada, porque, graças a Deus, muita gente ligada à espiritualidade, seja que religião for, Brasília predispõe a isso. E quando me propuseram falar um pouquinho sobre a importância da revista espírita e sobre a figura extraordinária do professor Rivaio, do nosso Allan Kardec, começando aqui pelo Lar de Teresa, fiquei feliz demais, porque a vida e a pessoa que Kardec era é de grande ensinamento para nós. Um professor emérito, um pedagogo respeitado em toda a Europa, um homem que prezava a verdade, acima de tudo, convidado a codificar o doutrina espírita. Quantas vezes foi convidado por amigos chegados para participar de encontros que eram sociais, à sua época, das chamadas mesas girantes, em que as mesas giravam sobre si mesmas e invisíveis se manifestavam. E ele relutou quanto pôde, afirmando inclusive, no dia em que me provarem que uma mesa pode pensar e sentir, então acreditarei. Mas uma amiga chegada o convida uma vez mais e ele vai. E para sua surpresa, quando o Espírito se manifesta, aponta para ele e lhe diz, para ti eu tenho uma tarefa. E a tarefa extraordinária era de pesquisar, através de duas médiuns quase meninas, de 13 e 14 anos, o mundo espiritual. O impressionante também é que a sua figura de pedagogo respeitado em toda a Europa tinha que diminuir para que surgisse a figura do codificador. E ele nunca pensou duas vezes em fazer isso. Lutou com todos os preconceitos e dificuldades da sua época para falar a verdade. Certa feita ele perguntou aos amigos espirituais, e se eu tivesse recusado a tarefa? Os espíritos, sem pensar duas vezes, lhe mostraram uma lista com 10 nomes. O primeiro, o de Leon Denis, que o teriam substituído, mas a tarefa de não aceitar teria ficado sob a responsabilidade dele. E aí já nos surge a primeira lição maravilhosa. Nós podemos, sem dúvida, passar aos outros as nossas responsabilidades, que é o que tanta gente hoje pretende fazer, mas não realizá-las ficará conosco. E essa é uma responsabilidade tremenda, porque os amigos espirituais nos dizem que já fizemos isso em múltiplas vidas. Chegamos do outro lado, após a morte física, nos justificando dos nossos fracassos e omissões. E afirmo categóricos que desta vez nós não podemos mais fazer isso, porque o tempo está contra nós, contra a nossa alma eterna, que sempre adia a oportunidade de finalmente renovar-se. Por isso, Kardec já nos traz essa primeira mensagem, a de mudança da própria vida contra todas as conveniências para que a verdade prevalecesse, para que a tarefa prevalecesse. Eu fui vice-presidente da Comunhão Espírita de Brasília por 3 vezes, aos 19 anos, aos 50 e há 10 anos atrás. É isso mesmo, aos 19, aos 30 e aos 50. Você fica completamente vacinado. Você, depois de ser vice-presidente de uma casa, você jura que a sua reencarnação está completa. Com certeza. A Comunhão é considerada hoje o maior centro espírita do mundo. Ela tem 3.500 alunos, 2.500 crianças na evangelização, 204 grupos mediúnicos, 100 oradores
E Brasília inteira já passou por ela e metade trabalha dela. Uma coisa impressionante. Às vezes a confusão é tamanha que me lembro de Chico Xavier, extraordinário, que dizia: casa que muito cresce, às vezes o amor desaparece. E é verdade, porque nem todo mundo que chega a uma casa espírita gigantesca tem amor por ela. Por isso, quem começou do início e deixou o seu suor no chão é que realmente considera muitas vezes a casa espírita a sua segunda casa, a nossa bateria de energias maravilhosa. Mas eu me recordo que eu chegava lá às 2 da tarde, só saía às 10 da noite. E aí eu pensei, meu Deus, além de trabalhar aqui, o que eu posso fazer? E encontrei a coleção da Revista Espírita. E cada mês eu lia um livro. E as pessoas começaram a dizer: não fala muito com ela não, que ela é meia doida. Ela lê a Revista Espírita. Ela, quando vem aqui todo dia, imagina, ela lê essa revista. E a verdade é que a Revista Espírita mostra muito bem quem era Kardec. Uma pessoa extraordinária, não só pela pesquisa que fazia, pelo respeito ao outro, mas também porque nenhum crítico da doutrina que então nascia ficou sem uma resposta. Ele fazia questão de responder a todas as cartas. Ele fazia questão de dar uma palavra principalmente a quem não acreditava, a quem não concordava, e mantinha o respeito absoluto pela opinião diversa do outro. E é preciso lembrar, quando espíritas somos, ou nos afirmamos simpatizantes dessa doutrina maravilhosa, essas características de respeito ao outro, que o outro não nos entenda, que o outro não perceba sequer como é que isso transforma as nossas vidas, deve transformar e nos tornar pessoas melhores, porque é como se nós tivéssemos passado por diversos graus de conhecimento e chegássemos finalmente a uma grande universidade. E a Revista Espírita, em seus artigos, nos comentários de Kardec, nas histórias que ele nos traz, que lembram muito, por exemplo, os episódios descritos em Céu e Inferno, uma das obras do Pentateuco, maravilhosa, por sinal. Quem não leu Céu e Inferno, por favor, leia. As pessoas falam muito do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos, mas Céu e Inferno tem relatos impressionantes de almas suicidas, histórias incríveis que Kardec fez questão de colocar para nos lembrar que o nosso coração não morre nunca, que o nosso espírito eterno precisa se renovar de todas as maneiras. E é por isso que a Revista Espírita é bem a continuação disso, dessa mentalidade de que era preciso o máximo de informações para que as pessoas fizessem as suas opções. Mas uma vez feitas as opções, se fossem diferentes das nossas, precisavam ser respeitadas. E o professor Rivai foi exatamente isso. Foi bem o aluno de Pestalozzi. Ele dizia que às vezes ele sonhava se recordando do dia em que, contrariando o pai, sua mãe disse que iria matriculá-lo na escola de Pestalozzi. E ele se lembrava dela segurando sua pequena mão à frente daquele portão da escola, dizendo a ele: é aqui que você vai aprender a vida. E Pestalozzi foi um revolucionário da educação, porque ele fazia que o coração do menino percebesse que ali estava o seu caminho. Mas o acaso realmente não existe, porque Pestalozzi tinha que ter sido o professor de Rivai. Senão, doutrina espírita provavelmente não teria surgido através dele. Porque foi toda aquela mentalidade que desde menino na escola ele passou a ter, que o levou a ter o coração aberto a essa coisa extraordinária que é se saber que nunca se morre, que a única coisa eterna somos nós, tudo mais passará. E quantos espíritas conhecemos que têm pavor da morte física? O que é uma incoerência absoluta, porque todo ser humano sabe que renascemos, ou nascemos, para quem não acredita em reencarnação, e um dia vamos deixar o corpo. Ele estará muito idoso, ou acidentado, ou enfermo, e não poderemos mais permanecer nele. Mas conheci espíritas que tinham verdadeiros ataques ao imaginar, em desequilíbrios profundos, que já não iam mais viver
que é uma incoerência impressionante. Porque se você não desencarna coerente com aquilo que você viveu, então alguma coisa muito errada aconteceu. E o professor Rivai nos dá essa certeza absoluta. Portanto, coerência entre aquilo que acreditamos e aquilo que precisamos ser é uma das coisas que ele nos deixa. O respeito à manifestação do outro, o cuidado nas informações para o outro. Hoje em dia, a doutrina espírita sempre foi muito aberta. Com isso, acontecem coisas do arco da velha dentro dela. Eu costumo dizer que não há uma doutrina que reúna tanta gente maluquinha como a doutrina espírita. É impressionante, é impressionante. Inclusive, tenho amigos que dizem, mas eles não são espíritas, mas você já reparou que vocês, espíritas, têm cara de quem não é desse mundo? Eu falei, nossa, nunca reparei. Falei, mas se olhe no espelho que você vai perceber. Tive um vizinho que era mal-humoradíssimo e eu entrava, na época eu tinha uma cachorra, Jade, e era minha neta peluda, e eu entrava de manhã cedo no elevador com ela e o cumprimentava, bom dia. Esse homem tinha horror de mim. Ele olhava pra mim e já fazia aquela cara feia. E aí eu pensei comigo, meu Deus, eu devo ter feito alguma coisa pra ele sem saber. Mas não, ele era doido mesmo. Um dia o filho dele teve um problema sério e foi uma palestra. E era eu a oradora. Eu, quando vi na plateia, pensei, mas amanhã, quando entrar no elevador, pela primeira vez, ele vai me cumprimentar. Porque ele está vendo que eu não sou uma doida, eu estou aqui fazendo uma palestra. No dia seguinte, eu toda iludida, entrei no elevador, me armei do melhor sorriso e falei para ele, bom dia. Ele virou-se para mim de dedo em riste e disse, agora eu sei por que a senhora ri e me cumprimenta todo dia. Porque a senhora é doida, a senhora faz parte daquela religião maluca. E o filho no desequilíbrio tremendo, ele não teve nem a humildade de perceber que o filho ia ter que fazer um tratamento para melhorar da loucura. Já me apontando no elevador e eu toda iludida, achando que ele ia ficar comovido, né? Vou cumprimentar aquela vizinha. Não, ele entendeu porque que eu era maluca mesmo. E eu virei para ele e falei assim, o senhor sabe, é até um perigo o senhor estar no mesmo elevador que eu. Ele saiu correndo, porque ele percebeu que realmente eu não era certa. Por isso, a gente tem fama, né? Coitada, ela foi pro espiritismo, porque ela nunca foi muito certa. E eu, quando a pessoa pergunta, eu já digo mesmo, eu digo, realmente. Quando eu tinha 5 anos, um vizinho meu se matou lá no Meyer e foi o primeiro espírito sofredor que eu vi. O quê? Você tinha 5 anos e viu um suicida? Eu falei, graças a Deus, tenho um compromisso pessoal com eles. Porque é muito fácil nós falarmos apenas de histórias felizes. Como se a nossa vida fosse feita só de histórias felizes. Quando é na luta, na dificuldade, nos sonhos que não se realizam, nas frustrações, que nós realmente aprendemos inclusive a ser felizes, apesar de todas essas dificuldades. Porque imagine o que o professor Rivai, o Kardec, não sofreu, não escutou, não vivenciou de preconceitos. A época em que ele surge em 1857, com o Livro dos Espíritos. Hoje não lembramos disso, obviamente o tempo passou, são 160 anos, mas no dia do lançamento do Livro dos Espíritos, todas as livrarias de Paris exibiam a obra, o Livro dos Espíritos, então com 500 perguntas, depois foi ampliado nas suas vitrines principais. E foi uma comoção na cidade, pelo respeito que se tinha por ele, como pedagogo, e de repente ele surge com aquela realidade maravilhosa de que a vida continuava. E o mais sério, éramos as mesmas pessoas fora da matéria, com os mesmos conflitos, com as mesmas lutas, com as mesmas dificuldades, não solucionadas aqui. Portanto, essa também foi uma bagagem maravilhosa que ele nos deixou. Verdade acima de todas as mentiras. É preferível recusar 99 verdades a aceitar uma mentira. O slogan, que na época nem se considerava assim, que nos mantém até hoje: fora da caridade não há salvação. E ainda se vai à casa espírita e ainda se procura o benefício do passe, do tratamento, da cura,
mas depois não queremos contribuir, não queremos mudar nossa própria existência. E aí, é claro, as dificuldades retornam, porque não nos modificamos, não nos transformamos. O próprio Cristo dizia: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. E os amigos espirituais contam que quantos e quantos curados por Jesus voltaram a ficar doentes, porque o grande objetivo do Cristo não era a cura do corpo, mas que a pessoa se transformasse, o que para quase ninguém aconteceu. Por isso Emmanuel dizia que mais do que o próprio Paulo de Tarso, que vê Jesus na estrada de Damasco e se transforma, Maria Madalena foi a que mais se transformou de todos, porque a sua vida era uma obsessão absoluta, era uma perseguição de entidades sofredoras que a assediavam. Ela era completamente vilipendiada pelos homens inúmeros pelos quais ela era explorada. E no dia que ela encontra Jesus, ela se transforma para sempre. Jesus sabia que o seu anseio era ter um filho, e obviamente sabia que ela jamais teria, mas disse a ela: torna-te mãe daqueles que não têm filhos. E ela fez isso. Por isso Humberto de Campos conta que na sua hora final, alguém bate a porta, e era o próprio Cristo que vinha buscá-la. Porque ele tinha dito: se amares muito, um dia eu virei te buscar. E ele veio, porque ela realmente havia transformado completamente a sua existência. Se não for para nos transformar dentro de doutrina espírita, há alguma coisa muito errada conosco. E não é com doutrina espírita. Quantas milhares de pessoas já ouvi dizer: eu passei do centro tal para o centro tal, porque aquele era muito fraco. Nossa, eu tomei muito passe ali, fiz muito tratamento, mas a coisa não resolvia. Como resolver se quando você sai para o mundo, para a vida, para o seu dia a dia, para o seu grande testemunho, você continua o mesmo? Quantas milhares de vezes em tratamento, em trabalhos, eu vi os espíritos sofredores dizerem: podem tratar dele à vontade, nós estamos lá na porta esperando. Porque quando ele sai, ele continua a mesma pessoa. Os pensamentos são os mesmos, e são os pensamentos e o coração dele com os quais nós nos ligamos. Se não há transformação, almas sofredoras, completamente conhecedoras do mecanismo que existe para nós, na Terra e além da Terra. Se não há transformação dentro de vocês, nós permanecemos. Por que vamos nos educar se vocês não se educam? Por isso, um número imenso de almas que sofrem estão conosco e não conseguem se libertar do próprio planeta, porque nós ainda alimentamos neles a ilusão de que podem permanecer, mesmo fora da matéria, nos utilizando nas pequeninas as grandes coisas, nas horas mais tranquilas até os grandes dramas, porque nós não nos transformamos de verdade. Há uma outra definição, uma outra coisa maravilhosa de que Kardec tanto nos lembrava: o livre-arbítrio. Às vezes, dentro da doutrina, nós estamos esquecidos de que cada um tem a sua vontade livre e de nada adiantará que nós forcemos ao outro algo que ele ainda não pode, não sabe e não quer ser e fazer. Daremos tudo para que todos os nossos familiares, os nossos amigos, as almas mais chegadas a nós, acreditassem como acreditamos, tivessem o conforto que nós temos, mas não é para todos, porque é preciso uma construção interior. Conheci milhares de pessoas que diziam: dou tudo para que meu filho aqui esteja. Já tentei trazer fulano tantas vezes, e fulano resiste, porque ainda não chegou, talvez, o fundo de fulano. Não chegou o sofrimento maior, embora nós não queiramos que as pessoas que nós amamos sofram. Se os espíritos violentassem nossa vontade, se fossem almas amigas, quem sabe já teríamos até evoluído mais depressa. Mas eles nos respeitam em todas as escolhas que fazemos, mesmo as escolhas que são erradas, mesmo aquilo que vai trabalhar contra nós. Apenas nos lembram: aquilo que nós ignoramos trabalha sempre contra nós. Por isso é preciso conhecer a nós mesmos. Sócrates dizia: homem, conhece-te a ti mesmo. Ele já dizia isso.
Jesus afirmava: a cada um segundo suas obras. Essa frase do Cristo, confesso a vocês, é a minha favorita. Porque se nós pensássemos nisso todos os dias, nós construiríamos uma vida feliz para nós e para todos em volta de nós. Me recordo, a Dr. Bezerra de Menezes é mentor espiritual da Comunhão Espírita desde a sua fundação, porque seu Mário Carvalho, quando mudou-se para Brasília, era uma pessoa muito humilde e sua esposa, eram protestantes, sua esposa, Dona Irene, foi assistir Juscelino Kubitschek, que então era candidato a prefeito em Belo Horizonte, foi assistir ao comício dele. E eles estavam no meio da plateia e de repente ela começou a chorar. Virou-se para seu Mário, seu esposo, e disse: Mário, me interne no manicômio, porque eu estou vendo que esse moço vai ser presidente do Brasil um dia e eu estou vendo uma cidade atrás dele. Ele vai construir uma cidade no meio do nada. Me interne, pelo amor de Deus. Ela tinha evidência, era a primeira vez que se manifestava, embora criança, ela tivesse alguns episódios, e o seu Mário, com aquela tranquilidade do esposo apaixonado, disse a ela: não, ao invés de internar você, nós vamos ao Chico Xavier. E quando chegaram até a frente do Chico, o Dr. Bezerra de Menezes se incorporou no Chico e disse: você vai para essa cidade, vai abrir lá uma loja de vender martelo, prego, porque essa cidade vai realmente existir. E ele ficou milionário, mas com a condição de construir uma casa que se chamaria Comunhão Espírita de Brasília, da qual o Dr. Bezerra seria o mentor. E assim aconteceu. Mais uma vez o Dr. Bezerra nos contou que alguém tinha levado o nome de uma pessoa, moradora lá de Brasília, para colocar na irradiação, como se dizia antigamente, da mesa. E durante a madrugada, as equipes espirituais se dividiram e pegaram os nomes, e o próprio Dr. Bezerra estava à frente de uma equipe que foi visitar de madrugada um senhor que morava na Asa Norte, lá em Brasília. E o Dr. Bezerra relatando depois que quando eles chegaram, a porta do apartamento estava aberta, mas havia uma corrente negativa. E o Dr. Bezerra parou ali, porque não havia como penetrar no apartamento. A porta aberta, a porta física, havia mesa de jogo, bebida e comida pelo apartamento todo, e o dono da casa vira-se para os convidados e diz: podemos comer, beber e jogar à vontade, porque fulana levou meu nome para a comunhão. E aí o Dr. Bezerra contou a história para esclarecer que não adiantava você pedir à pessoa: leva o meu nome, como se dizia antigamente, pensa em mim quando você for tomar passe, se a pessoa interessada não se dispunha a estar receptiva. Ao contrário, aquele senhor achava que o nome dele lá rolando na comunhão o manteria no equilíbrio que, na verdade, ele absolutamente não queria cultivar. Por isso, a questão que existia antigamente, de que bastava você tomar um passe e tudo se resolveria, caiu por terra há muito tempo. Faz um tratamento que resolve. Nossa, fulano tá doido. Faz uma desobsessão que ele fica bom. Isso não existe. Porque com o passar do tempo, com a maturidade que os espíritos consideram que nós devemos ter há muito tempo, eles nos contaram, através das milhões de psicografias, que se nós não fizéssemos por nós, ninguém poderia fazer. Então não é uma filosofia mágica, e Kardec já nos falava isso, da enorme responsabilidade do conhecimento que o conhecimento traz, para não nos iludir em relação àquilo que nós podemos conseguir. Meu Deus, e será que o professor Rivaio não desanimou? Inúmeras vezes. Uma coisa é desanimar, a outra é desistir. Desânimo, com certeza, nós teremos em infinitas ocasiões, mas a desistência não está no nosso acordo. E os espíritos têm lembrado isso. Desistir é algo que nós juramos fora da matéria que não permitiríamos que acontecesse, nem conosco e nem com as pessoas em torno de nós. Por isso os espíritos contam que certa noite o professor Rivaio chegou até a janela e havia tantas críticas,
Os amigos da primeira hora, todos o haviam abandonado. O último deles, naquela manhã, escreveram um artigo para o jornal, dizendo que tudo aquilo era mentira. E ele vai até a janela, olha o céu de estrelas e se indaga se teria valido a pena. Tanto esforço, tanta luta, tanto trabalho, que na verdade durou 13 anos. Ele foi alertado muitas vezes de que o seu coração não suportaria a carga de trabalho a que ele se colocava, mas ele não pensou duas vezes. Ele viajava para divulgar a doutrina, ele não se poupou em momento algum, até que o aneurisma o lança ao chão, determinando o seu desencarne. Mas naquela noite ele se indagava sobre tudo isso. Por que está sozinho? Já que apenas praticamente a esposa, a meiga Gabi, estava ao seu lado. Ele estava no escritório, a esposa bate a porta e lhe entrega um pacote. Quando ele abriu, para sua surpresa, era uma encadernação riquíssima, em veludo e letras de ouro, do Livro dos Espíritos. Quando ele abriu o livro estava todo macerado, como se tivesse ficado na água. Tinha manchas, mas caiu do livro uma carta. E era um jovem quase suicida que escreve: há 2 anos perdi minha esposa numa doença rápida. E eu, sem conseguir suportar a ausência dela, decidi que me mataria. Fui até a beira do Sena, não sei nadar, seria rápida a minha morte. No escuro da noite, eu pousei minhas mãos na murada para me jogar. Mas uma coisa molhada estava por baixo de uma das minhas mãos. Eu peguei aquilo, fui até uma luz. Quando eu abri, era este livro, quase desfeito pela água. E alguém havia escrito: esse livro salvou minha vida, leia-o. Eu fiquei entre me jogar na água ou ler o livro. Eu decidi, já que eu vou me matar mesmo, eu vou para casa, leio o livro e depois volto e me mato. Não consegui mais parar a leitura. E quero dizer ao Senhor, esse livro salvou minha vida toda. Deus o abençoe, porque foi através do seu esforço que esse livro veio para nós. Hoje eu sei que se me matasse, não encontraria minha esposa. Ao contrário, teria me afastado ainda mais dela, porque ela cumpriu o resgate e eu forçaria a morte através do suicídio. Então, Deus abençoe o Senhor por isso. E Kardec, vendo que ele havia mandado encadernar o livro de forma tão rica, abraça o livro, volta à janela, olha de novo as estrelas e agradece, emocionado, porque tudo valer a pena, já que aquele jovem teve uma vida inteira ainda pela frente e poderia fazer muito pelas pessoas. O índice de suicídios em Brasília esse ano bateu recordes, infelizmente. Impressionante a quantidade de jovens que se mataram na cidade esse ano. Embora suicídio seja um tabu ainda para a sociedade, e enquanto não discutimos, ele avança. Avança entre os jovens que sofrem bullying através do computador, na escola. Meninos de 12, de 9 anos estão se suicidando em Brasília. Uma coisa absurda, sem motivo algum, sem deixar um bilhete. E o mais grave, aliás, 2 coisas muito graves. Os idosos estão se suicidando a partir dos 60, dos 70 anos, por solidão, por não serem chamados a uma perspectiva positiva de vida só porque estão envelhecendo. E o mais grave ainda, um número enorme de pessoas me mostra pelo celular rostos jovens, lindos, e dizem: esse aqui é o meu primo, esse aqui é o meu irmão que se matou. Mas ninguém entende, porque ele não era depressivo. Ao contrário, ele dava força para todo mundo. Ele era o amigo que todos buscavam na hora difícil. E ficamos impressionados ao perceber que as pessoas aparentemente fortes, aquelas que seguram a barra, como se diz, também estão desistindo. Então, o trabalho da sombra está enorme, porque é uma geração inteira que eles estão querendo minar para que não permaneça na Terra para a transformação necessária. O menino de 9 anos disse ao pai: pai, você me leva no judô? Levo, meu filho, vamos almoçar, depois eu te levo na aula de judô. O menino foi trocar de roupa, não saía do banheiro.
O pai, estranhando a demora, colocou a porta abaixo. O menino, sem uma palavra, havia se enforcado com a faixa da roupa de judô no chuveiro. Não há como ignorar. Eu conversei com os pais do menino. Não sei qual dos dois estava mais enlouquecido. Por que nós não percebemos? O que estava acontecendo com ele que nós não sabíamos? Que amigos ele tinha? E aí você começa a conversar e percebe que as famílias não se sentam mais para uma refeição que seja junto. Os pais não conhecem mais os amigos dos seus filhos, não sabem o que se passa. E muitos pais dizem, eu não me meto, porque eu não quero interferir na liberdade do meu filho. Eu não entro no quarto quando ele está no computador. Eu não pergunto como é que ele se relaciona com as pessoas que ele conhece pelo computador. Um erro. Porque somos responsáveis por essas almas que vêm do espaço para progredir em nossos braços. Mas antes de sermos amigos, precisamos ser pai e mãe. Não ter a tibieza, a timidez, a vergonha de dizer, olha meu filho, esse caminho talvez não seja o caminho do equilíbrio, o caminho das coisas felizes. Eu posso sim dizer a você isso. Eu tenho responsabilidade sobre você. Minha irmã é socióloga e professora da Universidade de Brasília há muitos anos. É pós-doutora em sociologia e ela contava que esse ano uma menina subiu na caixa d'água da universidade e disse que ia se jogar. Juntou todo mundo. Os alunos, as aulas pararam, os professores, o reitor, os bombeiros, a polícia, psicólogos. Ela ficou quase 2 horas argumentando a solidão, tudo aquilo que a estava levando a tomar aquela atitude. Tentou-se de tudo e ela se atirou. A universidade até agora está impactada com o que aconteceu. E foi preciso criar dentro da UNB grupos de discussão entre professores e alunos para olhar essa realidade e descobriu-se que quase 100 jovens de janeiro até aquela data, abril desse ano, já haviam tentado suicídio em casa. Ela foi a única que usou a universidade numa manhã para o seu gesto. Ignorar tudo isso não vai dar certo, porque precisamos estar atentos e que a sociedade discuta por que gente tão moça não está encontrando esperança de viver. O que está havendo no coração das pessoas para que elas se sintam impactadas pelo que é negativo. Por isso Emmanuel dizia através de Chico, acima de todas as coisas é preciso ser digno, reto, nobre. Isso resume tudo. E nós ainda estamos estupefados, procurando sentido para a nossa vida. Quando o grande sentido de viver é fazer os outros felizes, sendo felizes também. Porque senão, se nos ignorarmos, nós não conseguiremos estabelecer nenhuma relação positiva, e se nós levarmos para o fundo do poço, para o esquecimento, para debaixo do tapete, todas as nossas questões não resolvidas, uma hora nós seremos uma bomba relógio. Nossa, fulano era tão equilibrado, de repente ele ficou doido, de repente ele ficou agressivo, de repente ele ficou violento. Nada de repente. São coisas que vamos guardando. E se há uma doutrina que não permite isso, é a doutrina espírita. Como é que nós vamos colocar escondido em algum lugar questões que nós precisamos solucionar? Se Kardec nos propunha essa realidade, a beleza de buscar a verdade, de dedicar a vida à divulgação da verdade, como é que, tanto tempo depois, nós vamos incorrer em erros absolutamente absurdos para os dias que correm? Porque, sem dúvida, o terceiro milênio já começou e as pessoas ainda discutem. Quando é que o terceiro milênio vai acabar? Meu Deus, 1 milênio são 1000 anos. Nós estamos em 2018. Tem 18 anos. Dr. Bezerra de Menezes dizia, na passagem de 1999 para o ano 2000, ele deu uma mensagem na comunhão dizendo: os primeiros 20 anos do novo milênio serão dificílimos.
E eu me recordo que muita gente no dia seguinte disse para mim, aquilo não era doutor Bezerra, não. Quem era médium? Eu falei, Dona Emília, uma das fundadoras da Comunhão, morreu com 99 anos. Uma mulher de uma lucidez absoluta. Se eu tivesse duas Emílias do meu lado, eu fundava um centro espírita. No momento ele diz, no universo, ninguém evolui a sós. A humanidade na Terra é a soma de todos nós. E nós, espíritas, às vezes intelectuais, às vezes falando difícil, achamos que não fazemos parte da humanidade. Mas nós somos a própria humanidade. E precisamos colocar a doutrina espírita em nosso dia a dia, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, para finalmente mudar o mundo. A doutrina espírita não reúne 4 milhões. Doutrina espírita é aquilo assim de pouca gente. Mas hoje, fale que você é espírita numa festa, forma fila do seu lado. Todo mundo tem um sonho para contar, um perturbado para falar, um parente que senta na cadeira, não deixa ninguém sentar na cadeira. Nossa Senhora! Meus avós paternos foram espíritas na década de 20 do século passado. Desciam a rua 24 de maio, depois do trabalho no centro, para prestar depoimento na delegacia. Porque a polícia fechava centro espírita com madeira e prego para impedir a reabertura da casa espírita. Quem é esse Dias da Cruz que psicografa essa receita? Quem é esse Bezerra de Menezes? O delegado perguntava. Mas hoje, quando você diz que é adepto dessa doutrina extraordinária, as pessoas querem saber sim, de um monte de coisa, mas principalmente de quem é você. Por isso os espíritos dizem, o outro sabe quem é? É aquele que Deus te envia para saber como estás. E nós ainda achamos que o outro é um equívoco, que o outro é uma maldade, que o outro é uma enganação. Mas o outro, seja ele quem for, é sempre quem vem saber quanto de bem nós já temos no nosso coração. Não nos iludamos. Já nos iludimos em muitas encarnações. Agora é a hora da verdade. Por isso os Espíritos dizem, verdade lembra uma estrela quebrada em milhões no lodo. Cada pessoa que a busca encontra uma parte do todo. A nossa verdade não é única, não é inteira, mas é a verdade que nos cabe agora. É o nosso degrau de evolução e de autoconhecimento. Façamos isso, antes que a dor nos ajude, triste e tarde, como diz Alta de Souza. E ela vem. Ela vem quando os convites do amor foram recusados por nós. Não duvidemos disso. Ninguém é melhor que o outro. Somos diferentes, mas das nossas diferenças respeitadas, nós podemos fazer uma humanidade extraordinária, que vai transformar a Terra naquilo que ela sempre precisava ser. Uma terra de oportunidades para a alma eterna. Ela é o nosso hospital escola ainda. Estou aqui equivocado. Foi um erro a minha encarnação. Eu tenho certeza que eu estava programado para Júpiter. Aqui foi um problema qualquer que aconteceu e por isso eu reencarnei. E sem falar agora com essa história, eu disse para Divaldo outro dia, você devia ter pensado 10 vezes quando você começou a falar, Divaldo, das crianças do terceiro milênio. Que agora toda mãe acha que o filho é um filho do terceiro milênio. Chegou uma moça para mim e disse assim, Maís, você tem que conhecer meu filho. 8 anos. Maís, ele já foi expulso de 3 escolas. Nossa. É um garoto do terceiro milênio. Eu falei, ele está aí? Está. Me apresente. Veio o garoto. Eu percebi que era um menino que tinha aprontado a palestra inteira. E olha que tinham mais de 1000 pessoas na minha frente. Mas ele se destacou. E eu disse para ele, meu filho, você sabe que quase no meio da palestra eu chamei você para dividir a palestra comigo. Porque eu percebi o seu ímpeto de falar. Um menino terrível. E como dizer àquela mãe que, ao contrário do que ela imaginava, o menino não era um ser escolhido do terceiro milênio, mas um capiroto, mistura de capeta com garoto. Não deixemos que ninguém diga que não podemos. Ao contrário, acordemos todos os dias e digamos, eu posso. Eu posso porque confio em Ti, Senhor. Eu posso porque confio em mim. E vou transformar a minha vida e superar todos os obstáculos. Por
Por isso, Emmanuel dizia: ama e receberás a bênção do amor. Façamos isso. Amemos até doer, como dizia Madre Teresa de Calcutá. Quando ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz, em 79, ela disse: a única coisa que todo ser humano quer é ser aceito e amado. Façamos a nossa parte. Amemos a nós mesmos, amemos a vida em torno, e nós vamos ser capazes de transformar a nossa existência. E um dia, que chegará para todos nós retornaremos à verdadeira existência, e se Deus quiser, eu desejo a cada um de nós que escutemos daqueles que vierem nos buscar a frase mais feliz que podemos ouvir: bem-vindo, amigo, o mundo ficou um pouco melhor porque você viveu comigo. Eu tenho certeza absoluta que da próxima vez que nos encontrarmos, que eu espero seja breve, tanto eu como você estaremos ainda melhores do que estamos hoje, porque esse é o grande desafio das nossas vidas. Eu agradeço demais a honra de aqui estar, os milhares de espíritos que estão aqui conosco, trazidos de forma tão organizada pelo mundo espiritual, respeitando as normas dessa casa. Tantos deles, almas suicidas, que vieram também para assistir, que já planejam vidas próximas de luta e de sofrimento para o resgate do seu momento mais difícil, em que simplesmente desistiram de viver na Terra e encontraram mais vida além da vida. Que nós possamos viver conforme aquilo que nós acreditamos, e tenho certeza que seremos muito felizes. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigada, meu amigo, por tudo. Cosme, você que me recebeu no aeroporto, você que é meu anjo da guarda, Deus te abençoe, meu amigo, por tudo que você me proporciona, esse encontro tão feliz, os outros que ainda terei ao longo da semana, os queridos amigos que com tanto carinho me têm recebido, e espero sinceramente que isso signifique uma energia que não nos abandone jamais, que ela vai penetrar em nós, ela vai se alimentar ainda mais com tudo aquilo de bom que nós vamos fazer. Que Jesus nos abençoe a todos.